O verso que eu traço para vocês, referente a Akalá e Orunmila, diz assim: Agudinla nifi niyapal selulegan adivavu Akalá e papoten selini akponirekun etinsele niniawo abe ifanyo kolori oluwade itaulo mini kimu won lorunti Akalá e papoku aye ifa do fe ni more. Ese verso quiere decir literalmente un grande falcón que utiliza apenas de su asasa para batir un tambor dentro da floresta. Foi que consultó Ifá para Akalá y Papó, cuando él se tornaría o opositor, o inimigo de Orunmila. Aquel que funciona o quer ser opositor de un agua é a faca, a navalha de Ifá que cortará sua cabeça. Toda espada que tem fio, ela tem capacidade de decapitar alguém. Por essa razão, Akalá e Papó morreu. E a partir desse momento, a vida de Ifá, neste caso Ifá e Orunmila são sinônimos, tuvo uma vida placenteira. A história diz assim: conta de que Akalá, que es un mismo pájaro que conocemos como Akalamagbo, y Orunmila eran colegas. Es más, Akalá era un grande babalago, al igual que Orunmila. Mas Orunmila tinha uma vantagem com respeito a Akalá, que Orunmila possuía uma conduta, um caráter intachável. E Akalá tinha muito conhecimento de Ifá, al igual que Orunmila. Porém, ele muitas vezes recurría a algumas artimanhas questionáveis em quanto a caráter e a conduta. Pois bem, os dois estavam desempenhando o trabalho de Ifá e, logicamente, por Orunmila ter um caráter e uma conduta muito mais depurada que Akalá, começou a ter mais êxito. Ele possuía muito mais carisma, ele possuía muito mais riquezas, ele era muito mais respeitado e possuía muito mais prestígio que o próprio Akalá. Akalá, sendo muito fiel à sua própria natureza, começou a sentir muitas ciúmes, inveja do Orunmila. Mas mesmo assim, ele não declarou ser um inimigo de Ifá. Ele continuou se aproximando a Orunmila, mas por dentro ele sentia muitas ciúmes e muita inveja de Orunmila. E ele começou a tramar muita coisa por trás de Orunmila. Ele começou a expandir rumores, calúnias, fofoca em torno ao âmbito onde Orunmila se movimentava. Mas mesmo assim era tão intachável o caráter e a conduta que Orunmila possuía, de que nada do que o Akalá fazia ou tentava fazer para se opor ao trabalho impecável que Orunmila estava fazendo, lograba ser cometido. Y ahí pasó tiempo y Akalá comenzó a se frustrar. Que eso es algo que yo voy a mencionar luego cuando dé la explicación de historia, y ustedes van a ver de que toda persona que funciona como Akalá tiene esa característica. Y él comenzó a se frustrar. Y cuando él comenzó a se frustrar porque todo lo que él tramaba en contra de Orunmila no daba cierto, su odio hacia Orunmila comenzó a se acrecentar. Até que um dia ele não suportou mais essa situação e decidiu de que a única forma de ele prevalecer a Orunmila seria matando ele. Então ele começou a procurar a forma de conseguir quitar a vida do próprio Orunmila. A sua vez, Orunmila também foi a consultar com o mesmo babalago, chamado Agbotinla Nifiyeapa Selulegan. E o outro que apareceu para Orunmila foi Ejobe. E o babalago orientou para o próprio Orunmila de que ele tinha um inimigo que estava sistematicamente se opondo ao progresso e à evolução do próprio Orunmila. E que, inclusive, se Orunmila vacilava em quanto a sua conduta e não fazia o sacrifício prescrito, sua vida correria risco. Orunmila ficou sobre alerta
y siguió las recomendaciones que Ifá reveló para él a través de aquel babaláwo. O ebó que Ifá orientó para Orunmila constaba, no voy a dar todos los materiales por razones lógicas, mas contaba allí algunos bichos como sacrificio, a propia ropa branca que Orunmila estaba llevando en ese momento do ebó, una faca y una espada, ida, uma espada, que teria que ter muito fio, tá? Muito afiada, entre outros materiais. Após que fizeram um sacrifício, Orunmila decidiu sacrificar na hora. O babaláwo perguntou para Ifá onde deveria ser levado aquele ebó, e Ifá orientou que Orunmila pessoalmente tinha que levar aquele ebó para dentro do mato. Assim Orunmila fez. O caminho que Orunmila pensava tomar para ir para aquele mato, após de deixar aquela cabaça com o cofre frente de Exu apareceu do lado de Orunmila e começou a conversar com Orunmila. E Exu falou: olha, eu conheço um atalho para chegar àquele mato onde você tem que deixar esse ebó, assim que você me segue que eu vou te levar certinho. Aí Orunmila começou a seguir Exu e, sem perceber, ele passou pela porta da casa de Akalá. E Akalá viu que Orunmila estava passando pela porta de sua casa e indo em sentido do mato. E aí Akalá, tão ressentido, com tanta inveja e com tanto ódio por dentro, pensou que seria um momento adequado para ele cometer aquilo que estava tramando contra Orunmila, que no caso era tirar a vida dele. Ele começou a seguir Orunmila para ver onde ele estava indo. E quando Orunmila entrou dentro do mato para deixar aquele ebó, Akalá, para não ser visto por ninguém, deu um pouquinho de tempo. E nesse tempo, Orunmila seguiu os conselhos de Ifá. Ele pegou aquele ebó, que era composto de os corpos desses bichos que foram sacrificados, colocou dentro de sua própria roupa, tá? E dentro de sua própria roupa afincou no chão tanto a faca como a espada que foi utilizada dentro do ebó, dentro da roupa dele mesmo. E aí ele saiu por o outro lado do mato. Akalá nesse momento entrou, por isso o babaláwo diz, que consultou tanto para Akalá como para Orunmila, que é um grande halcão que utiliza as penas de suas asas para bater um tambor dentro da floresta. Está referindo-se ao som que uma ave grande produz quando ele vai caçar, ele vai comer. Desse mesmo jeito foi que Akalá se abalançou em cima do que ele acreditou que era Orunmila, que no caso era só a roupa, com aquela faca e aquela espada com o fio para cima. E foi tão violento e tão desmedido o ataque que ele fez para aquela roupa de Orunmila, que ele terminou se ferindo com aquela faca e aquela espada. É por isso que Akalá e Papo morreu aí na hora. Tá? Depois que Akalá morreu, faleceu, por querer tentar tirar a vida de Orunmila, foi que Orunmila começou a ter uma vida próspera. Porque Akalá era algo que perturbava muito Orunmila. Orunmila ficava sabendo todas as tribulações, as tramações, as armadilhas que Akalá fazia para ele. Só que ele, por ter uma conduta e um caráter intachável, ele não prestava atenção para isso, porque ele sabia de que mesmo tendo alguém trabalhando incansavelmente para que sua vida no deserto, ele conseguiria triunfar, porque ao final de contas ele é Orunmila. Mas mesmo assim, ele foi advertido, ele foi alertado e ele fez o ebó. E o ebó livrou ele de seu pior inimigo, que no caso era Akalá. Essa é a história um pouquinho por detrás do verso que eu recitei para vocês. Agora, vamos analisar um pouco o Witã, certo? Primeiro ponto a apreciar da história. Akalá era um grande babaláwo. Um erro muito frequente que possuímos, normalmente, é acreditar de que nossos inimigos são tolos. O cara que trabalha incansavelmente para fazer bagunça na nossa vida, ele pode ter também capacidade. E foi o caso de Akalá. Akalá era um grande babaláwo. A diferença substancial entre Akalá e Orunmila é que Orunmila possuía caráter e Akalá não. Akalá não podia suportar que Orunmila
tivesse mais prestígio, mais fama, mais dinheiro que ele. E ele utilizou sua capacidade, seu conhecimento, seu tempo e sua força de vontade não para superar o Urumila em capacidade, sino para tentar atrapalhar o progresso do próprio Urumila. Isso define que os ruins também podem aprender Ifá. Isso define de que uma pessoa má pode também se tornar alguém conhecedor do Ifá. A diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa ruim é que a pessoa boa normalmente vai utilizar todo o seu potencial para coisas positivas. E uma pessoa ruim, mesmo aparentemente ele não precisando ou conquistando certo lugar na sociedade, tarde ou cedo ele vai utilizar seu potencial para coisas ruins. Se trata da essência de cada pessoa. Alguém que conhece muito Ifá não necessariamente é uma pessoa boa. E alguém que é um ignorante dentro do Ifá não necessariamente é uma pessoa ruim. O que nos diferencia ante os olhos do próprio Ifá é nossa essência. Tá? Outra coisa muito importante para entender sobre essa história de Ifá é que uma pessoa que não tem tempo para enxergar ou observar o que os outros falam sobre você, o que os outros tramam contra você, todas as artimanhas, armadilhas, traições que você tem em torno, tá? Não significa que seja tolo. Significa que ele está muitas vezes, ou pode estar seguindo as próprias orientações do Ifá. Tá? Uma pessoa que conhece Ifá e uma pessoa que tem caráter e que está seguindo os verdadeiros passos de Urumila, ele sempre vai ser consequente com as orientações do Ifá. E isso também pode ser uma própria armadilha que você está colocando para seus próprios inimigos, assim como aconteceu com Akalá. Urumila passou por tolo. Tá? E ele fez aquele Ebó. E o próprio Ebó fez Akalá, por seu próprio ódio desmedido, cometer o pior erro de sua vida. Ele se abalançou sobre o suposto Urumila e terminou morrendo. Então, quando você veja uma pessoa que fica quieta, nunca acreditem que ela é tolo. Porque se aquela pessoa segue Ifá e faz os sacrifícios adequados, podem ter certeza que, como o próprio verso diz, a faca de Ifá vai tirar a cabeça dos seus inimigos. Porque uma espada que tem fio sempre está predisposta a tirar ou cortar o pescoço de alguém. Tá? Agora, outro ponto importante do verso que eu trouxe para vocês hoje é de que se você para pensar, quem consultou primeiro foi Akalá. Não foi Urumila. O próprio Papalago consultou para Akalá. E foi advertido, Akalá foi advertido por Ifá, que ele deveria parar com essa situação de se tornar um oponente ao progresso, neste caso do Urumila. Ele foi advertido. Ele também foi orientado a fazer Ebó para ele conquistar coisas boas da vida. E aí voltamos ao princípio da conversa. É tudo uma questão de essência. Uma pessoa que é ruim, ele tem um talento inato sempre para fazer coisas ruins, mesmo tendo capacidades. Porque a primeira pessoa que procurou Ifá para obter uma solução foi Akalá, não foi Urumila. Tá? Só que Akalá decidiu não seguir as orientações de Ifá, e quem seguiu as orientações de Ifá foi Urumila. Urumila fez aquele sacrifício e se livrou do próprio Akalá. Isso também explica que não importa se você está errando na sua vida, se você vai até Ifá e seguir as orientações e fazer os sacrifícios prescritos, você sempre vai obter uma melhoria na sua vida. O que acontece é que uma pessoa que está normalmente embriagada de ódio, rancor, inveja e um monte de sentimentos ruins, muitas vezes não tem a capacidade de ouvir, não tem a capacidade de enxergar, e normalmente todos esses defeitos na vida do ser humano vão tornando a pessoa uma pessoa tola. E uma pessoa que se deixa levar por esses sentimentos ruins, normalmente sempre erra. Tá?
Es por eso que en esa historia se faz a analogia entre Elenini e Alcalá. Tá? Alcalá é o... Agora vamos já para um lado mais místico do verso. Alcalá é o que conhecemos como Alcalá Magbó. Alcalá Magbó, dentro do culto de Ifá, especificamente, na cultura toda, mas no culto de Ifá, é um pássaro extremamente sagrado. E normalmente ele representa autoridade, poder espiritual, mistério, verificação. Mas nesse caso, o que Ifá nos traz, al representar essa situação específica a través do pássaro Alcalá Magbó, é de que não importa se você tem muito poder espiritual, o que sempre vai te salvar é seu caráter, sua conduta. Uma pessoa que nem sequer tem religião e tem conduta, ele sempre vai estar mais protegido ante o pior ou o melhor em conhecimento dos sacerdotes. Isso é o que também traz como conselho Ifá. Se você é intachável, se você segue o certo, se você tem bons hábitos, se você não deseja nada ruim para ninguém, você pode ter certeza que nem o pior ou o melhor, em quanto a conhecimento dos sacerdotes, vai poder destruir sua vida. Tá? Alcalá Magbó, nesse caso, misticamente falando, está representando as forças destrutivas. Tá? Não é nenhuma novidade que Alcalá Magbó tem uma estreita relação com Yamí. Então está representando as forças destrutivas. Quando falamos de Elenini, estamos falando de comportamento humano que se torna o contrário ao Moluabi. O que seria o Moluabi? O contrário justamente a Elenini. Elenini são opositores. São condutas humanas que tornam um indivíduo opositor. Opositor a ele mesmo, a seu próprio progresso, opositor a outros, opositor ao próprio Olodumare. São pessoas destrutivas, são pessoas inseguras, são pessoas que se retroalimentam de rancor, de inveja, são pessoas que traem, são pessoas que roubam, são pessoas que, enfim, não tem nada de positivo para dar para ninguém. Tá? Eles são capazes de destruir sua própria vida e o entorno onde eles frequentam. Tá? Isso é, dentro da nossa cultura, o que conhecemos como Elenini. Si podemos dar una traducción literal a Elenini, podríamos decir que es infortunio, o opositor, o algo que se opone a la evolución. ¿Tá? No acrediten en muchas literaturas que mencionan a Elenini como a deidade do infortunio, porque Elenini no es una energía, es una actitud. Son defeitos do próprio ser humano. Tá? Elenini es a parte más instintiva do ser humano. E o Moluabi, en teoría, sería alguien que podríamos traducir literalmente como filho de das divinidades, ou filho no qual as divinidades otorgam conduta para ele, um bom filho para sua mãe, para seu pai, para as próprias divinidades, para o próprio Olodumare. O Moluabi, para simplificar o conceito, seria uma pessoa que cultiva seu caráter, cultiva sua conduta sistematicamente. É alguém que quer evoluir sistematicamente. Já o Elenini é alguém que perde seu potencial, seu tempo, sua força, sua determinação só se foca em fazer dano para os outros. Isso seria um Elenini. Nesse caso, Alcalá Magbó era algo que ele não conseguiu suportar mais que o Moluabi, no caso do Urmila, siguiera progredindo. Ele ganara adeptos, ele ganara a reputação, o prestígio entre sua comunidade. E Alcalá Magbó, em vez de utilizar seu potencial e seu tempo para melhorar e para tentar ser igual ao Urmila, ele utilizou seu potencial para tramar, inclusive, tirar a vida de Orunmila. Tá? E assim foi o resultado. Alcalá Magbó morreu pelo próprio sacrifício e ele pensava fazer uma armadilha para Orunmila e Orunmila terminou fazendo uma armadilha para ele. Normalmente sempre acontece isso. Só que Elenini pensa que os outros são tolos. Essa é uma característica de Elenini. Agora,
Lo que esa historia también enseña es que una persona que es Lenini, normalmente ella se alimenta con un combustible extremadamente poderoso. Porque mientras que una persona boa, de boa naturaleza, está pensando cómo mejorar, cómo hacer cosas constructivas, cómo ayudar a otro, él fica desgastado por toda aquella dinámica. Mas o Lenini, él se alimenta do odio, do rencor, da enveja. Y eso es un combustible extremadamente poderoso, porque él cada vez tiene más fuerzas para atrapalhar a vida dos outros. Cosa que un homo loavi muitas veces ni percibe, porque seu foco qual é? Sempre produtivo, sempre positivo. Ele não tem tempo para invejar ninguém, ele não tem tempo para odiar ninguém. Un homo loavi ni siquiera vai odiar a un Lenini, porque sua natureza es pura, sua natureza es positiva. Ya o Lenini odeia. Y cuando él se aproxima, normalmente se aproxima para atrapalhar. Cuando un Lenini se aproxima de alguien bom, normalmente se aproxima para procurar más ferramentas o ser más eficiente na tarefa de atrapalhar o progreso do outro. Certo, pessoal? Tá? Então, essa é a história de Akalá, que virou inimigo de Orunmila, y él acabó morrendo, tentando montar una armadilha para Orunmila, y Orunmila, siguiendo la orientación do Ifá, hizo un ebó específico, un sacrificio específico, y quien terminó morrendo, acabó morrendo, fue el propio Akalá.